Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta. Deus abençoe você que está do outro lado do rádio com essa rica oportunidade de ouvir a palavra do Senhor através desses veículos de comunicação, né? Deus é bom e sempre nos está dando a oportunidade de ouvir sua palavra. E bem-aventurado é o que ouve e cumpre, né? E a gente tem que fazer de tudo para aprender com o Senhor Jesus Cristo, que nos ensina todos os dias, né? E às vezes as pessoas acham que a gente prega a palavra de Deus e aí tá julgando as pessoas, né? Mas não é, a palavra de Deus, ela é para julgar mesmo. A palavra é de Deus, ou seja, Deus que faz o julgamento. Então é pra gente pregar, como dizem em Marcos, capítulo 16, e o versículo 15 em diante, que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, e quem não crê é condenado. Então veja que eu sempre estou dizendo isso nos programas meus, que é aquela coisa, o evangelho está sendo pregado, e se o próprio pregador não acreditar, ele é condenado também. Então não é uma questão de julgar as pessoas, é uma questão de ensinar, de dizer, avisar. Então quem se sente avisado, ajudado, instruído pelo evangelho, esse se salva. Agora quem se sente ameaçado, julgado, aí ele se revolta contra o evangelho, e assim ele perde a oportunidade de salvação. Então tem uns versículos que Paulo fala ali, sempre a gente está falando aqui, em Romanos capítulo 1, versículo 16 e o 17, que ele diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todos os que crerem. Primeiro o judeu, também o grego, ou seja, para todas as pessoas, para os judeus e para as outras pessoas também. E no versículo 17 ele disse: nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Porque está escrito na Bíblia: o justo viverá da fé. Então veja que a gente não deve se envergonhar. Envergonhar é você se negar, você de alguma forma recuar, não falar, não avisar. Não é uma questão aí de julgar, como disse o próprio Jesus. Eu não vim ao mundo para julgar o mundo, mas sim para salvar. Quando falo de mundo, é pessoas, né? Mas a palavra que eu prego, essa julga, né?
Então veja que ela tem o poder de ensinar, de salvar, de conduzir você. Mas quando você não acredita, pela própria palavra você fica condenado, porque se não obedecer, não tem salvação. Então o que que tem? Condenação. Não veja que se faz necessário, né, a obediência, né, para que seja salvo. Então, quando às vezes a gente pode ser interpretado mal, e saiba que aquele que não dá ouvido ao conselho, ele acaba não aprendendo, né? Até mesmo o humano mesmo, o conselho humano, você tem que ter humildade para ouvir. E até Tiago ele fala na sua carta universal sobre isso, que a gente é bem-aventurado aquele que ouve, que esteja preparado para ouvir, mais ouvir do que falar. Então é melhor você ouvir que você aprende. Falando você erra. Então, quanto menos você falar, melhor. Melhor aprender, né? Então entenda que às vezes as pessoas acham que a gente está julgando, onde a gente está ensinando. E até Jesus ele falou aqui em Mateus capítulo 7, e o versículo 1 a seguir, que diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Versículo 2: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então isso é assim. Tem pessoa que julga mesmo. E que mede no sentido de dizer, falar mal, se escandalizar com os outros. Mas isso não é evangelho. Evangelho é ensinar, é você dizer o que Deus quer de você, o que Deus exige. Então, se você está pregando o evangelho, quem está ouvindo tem a obrigação de acreditar, de obedecer, de saber que é Deus que está querendo ajudar ele. Se não pensar dessa forma, irmão, não adianta, não tem como. Se você for achar que é o homem que está falando para ti, interferindo na tua vida, de certa forma, querendo mudar você no sentido humano, querendo enfiar a goela abaixo uma ideia própria, aí não vai dar certo isso aí. Então, é por isso que Jesus disse: não se chama médico pros sãs. Ou seja, eu estou bom de saúde, eu vou chamar o médico. Então se chama os médicos doentes. Então primeiro eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor Jesus, eu preciso da palavra, eu reconheço que sou pecador, necessitado da palavra,
para mim sobreviver, o justo viverá da fé, de acreditar na palavra. O justo, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. Então, pela palavra eu descubro o que é justo diante de Deus, ou como eu faço para me justificar perante Deus e assim Ele ser comigo, me aprovar. Então veja aí que se faz necessário eu receber a correção da parte do Senhor. E não é o anjo, lá vem um anjo descendo do céu, vai me falar as coisas. Não é, é homem. Cheio do Espírito de Deus. E eu preciso entender isso. Então veja, a carta universal, carta anônima aos Hebreus, não é carta universal, carta anônima aos Hebreus, capítulo 12, o versículo 11. A correção no presente não parece ser de gozo. Isso é verdade demais. Mas sim de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça se nós nos exercitarmos por ela. Ou seja, tu suporta isso aí, vindo da parte de Deus, claro. E você depois é justificado. Vai fazer bom proveito. Vai frutificar. Vai te trazer resultado bom. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Romanos 8, 28. Que são chamados pela sua palavra. Dá atenção à sua palavra. Acredita na correção. A palavra de Deus é sempre corrigindo, ensinando. E em último, ela é para consolar. Você não vai ser consolado pela palavra de Deus se você primeiro não acreditar, irmão. Ou seja, pode até acontecer, porque Deus ele faz como Ele quer. Ele muitas vezes se apresenta como um Deus na tua vida para servir de testemunho naquele dia, como Ele te ajudou, te deu a oportunidade e você não quis. Quando eu falo nisso, nesse assunto, nesse sentido, eu sempre gosto de fazer menção de Judas Iscariote, que é porque ali é o extremo, né, irmão? Ali não tem como alguém ter tido uma oportunidade tão grande e jogar fora. Que foi escolhido como um dos apóstolos pelo próprio Deus na terra. Não tem quem pregue igual Jesus, do mesmo jeito que Jesus pregou. E ele andou por 3 anos e meio ouvindo Jesus e não acreditou. Então jogou fora tudo. Então veja que só depende de você mesmo. Então, uma pessoa ela tem que se humilhar, saber que é dependente da palavra, saber que um programa como esse aqui, nós estamos pregando a palavra é de Deus e que tem a aprovação de Deus porque é dele. Então, quando você acredita, se sujeita, pode ser a situação que for, mas você está acreditando que é Deus, está na Bíblia, é bíblico,
o programa está falando da Bíblia, não está fugindo das regras, não está levando você por porta larga, não é porta estreita, é doutrina dos apóstolos. Então é Deus. Aí contribui juntamente. Todas as coisas contribuem. Se você acreditar, contribui juntamente para o bem. O que é bem? Salvação. Daqueles que amam a Deus. O que é amar a Deus? É acreditar, querer, correr atrás da palavra, aprender, dar ouvido verdadeiramente, se esforçar nisso aí. Aí você amar é aquilo que você ama, você prioriza, né? Em vez de assistir uma novela, ou até mesmo um jornal, ou até mesmo um jogo de futebol, ou até mesmo ficar nas redes sociais, você vai para o culto. Você vai orar. Você vai ler Bíblia. Você vai ouvir um programa que fala de Jesus. Então é isso aí que é priorizar amar. Aí são chamados pelo seu decreto, pela sua palavra, a sua doutrina. Chamado. É exatamente dar ouvido, dar valor, parar para ouvir, né? Valorizar. Então veja que quando diz isso aqui de julgamento, porque tem pessoa que ele fala as coisas de outro julgando mesmo, querendo dizer que ele é bonzinho e as outras pessoas são ruins. Mas eu acho assim que quem ouve os programas meus, ele sabe que eu não digo isso. Eu prego para mim. Primeiro para mim, depois para os outros. E nunca disse que eu sou santinho. No sentido de que não erro. Porque não tem nenhum que não erre. Não existe na face da terra. Só tem um que pisou na terra que não errou, foi Jesus. Da sua boca não saiu engano. Mas nós erramos. Porque falamos coisas que não cumprimos, porque somos homens. Jesus não, ele disse: passa o céu e passa a terra. Mas nenhuma das minhas palavras hão de passar. Ou seja, se acaba o céu, se acaba a terra, é isso aí. Mas as minhas palavras não se acabam, ou seja, não tem fim. É de geração a geração. É isso aí. Agora, a palavra de homem tem final. Pode ser ele quem for. Ter o dinheiro que tiver, a sabedoria que tiver, a ciência humana que tiver. Tem validade. Então ninguém pode garantir que diz uma coisa no sentido humano mesmo e se cumpre. Agora Deus fala e se cumpre. Porque Ele manda no inferno, no céu, na terra, em tudo. Então quando Ele diz, se cumpre mesmo. Então Ele pode julgar, mas Ele julga com equidade, com justiça, com verdade, com clareza. A palavra dele ela é luz. Por que é luz? É porque é verdadeira. Ele não te engana, não te tapeia para tu se enrolar e se atrapalhar e se perder. Pelo contrário. Já o diabo ele faz isso. Deus não, ele mostra todos os tropeços para você não tropeçar. Então por isso se torna desagradável o evangelho, porque ele mostra a realidade. Então quando vem a realidade para mim, se torna pesado,
se torna um caminho difícil, porque eu vejo os obstáculos. Mas quando é mentira, não, isso é encoberto com a fantasia, um teatro, uma espécie de alegoria, um negócio qualquer aí, que vem me lubreia, me tapeia. E eu vou achando que tá tudo bem e meto a cara no barranco. É isso aí. Então me dou mal, porque é mentira, não é verdade o que tá sendo apresentado. Então o evangelho ele traz isso aí. Aí a palavra de Deus a gente fala não julgando, mas a gente diz a verdade. Então você tem que pegar isso como conselho. Tomar isso aí como coisas de Deus, um conselho da parte do Senhor para te salvar. E não uma coisa de homem que está apontando os teus defeitos. Porque quando a gente vê a carta aos Hebreus, fala exatamente da mudança do Velho Testamento para o Novo Testamento, que é a questão toda de sacrifício de animal, que era através do sangue dos animais inocentes que ia cobrindo os pecados, e depois Jesus morreu na cruz, que é o cordeiro que tira o pecado do mundo, não é o cordeiro que tira o pecado de um homem só ou de uma família. Não, então antigamente era um cordeiro que tirava o pecado de uma família. De um só, de um homem só. Mas Jesus veio com seu sangue e tirou o pecado do mundo. Por isso que João, quando viu Jesus vir para ser batizado, ele diz: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então veja que lá em Hebreus fala que os sacerdotes, os sumos sacerdotes, que ele entrava de ano a ano no Santo dos Santos, onde estava a arca com o sangue dos cordeiros, para oferecer sacrifício ali pelo povo. Antes ele oferecia por ele. Pecador também, irmão. Se não oferecesse por ele, ele podia entrar em pecado e aí era fulminado. Lá onde estava a presença de Deus na arca. Então a mesma forma é nós aqui. A palavra de Deus é primeiro para mim e depois para os outros. Nós temos que entender isso aí. Então não é julgando. Por isso Jesus disse: se julgar, você vê que Pedro, quando Jesus vieram prender Jesus, aí Pedro puxou a espada e cortou a orelha do soldado. Jesus disse para ele meter a espada na bainha. Ele disse: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então existe essa retribuição. Aquilo que planta, colhe. Então você que é pecador, nós que somos pecadores, não podemos estar julgando os outros. Agora exortando uns aos outros, aí sim. Porque a palavra de Deus é para exortar, para edificar e consolar. Eu falei agora há pouco que em último é consolar. Não é exatamente isso. Em último, o consolo é exatamente sarar, ajudar, balançar no braço naquela hora que está no sufoco. Então veja, Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que o mesmo Espírito nos ajuda nas fraquezas.
né? Então ajudar na fraqueza é exatamente exortar. Você está errando, você vai para o caminho errado, ele não vai para aí, rapaz. Exatamente chamar atenção, não é julgar, é tirar você do erro. Então exortar é chamar atenção com amor, pro bem. Que as pessoas não entendem, às vezes acham que não, o cara tá querendo que eu mude de ideia e fique igual ele aí. Não, não é isso. Então, ajuda na fraqueza, ensina o que nos ensina o que convém pedir, porque não sabemos o que convém. Aí intercede por nós com gemidos inexprimíveis, lá no final. Ou seja, o consolar ali. É o consolador. Mas você tem que estar com ele. Aceitar a correção. Você aceita a palavra de Deus, a correção da palavra, os ensinamentos da palavra, aí o Espírito já está com você, aí sim. Aí ele vai te levando e quando você tropeça na pedra, aí ele te consola. Aí ele te ajuda nas dores, ele intercede por ti com gemidos inexprimíveis, aí sim. Mas sem você aceitar a correção, não existe participação do Espírito. Você não permite. Não tem permissão, você não tem parte com Deus, nesse sentido aí de salvação. Então é por isso que a palavra é correção, é exortação, edificação. O que é edificação? É produção, é desenvolvimento, é crescimento. Então, é exatamente você aceitou a correção, você vai produzir o fruto pacífico de justiça, né? Como diz lá em Hebreus 12:11, né? Que eu já falei. Se a correção presente não parece ser de gozo, mas sim de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça se nós nos exercitarmos por ela. Senão você não chega nesse fruto. Então veja aí, se você fala das pessoas julgando mesmo. E outra coisa, tem um detalhe aí também. Que se uma pessoa faz as coisas erradas e alguém fala para essa pessoa, ele não está julgando não, ele está dizendo o que ele está fazendo, né? Porque tem gente que é assim, ei rapaz, tu não pode me julgar. Não estou julgando, estou dizendo que tu faz. Então, se as pessoas não aceitam, irmão, que está errado, ele vai continuar fazendo errado. Se ele não confessa o erro, ele não aceita o conselho de mudança que ele acha que ele está certo, ele vai continuar errando. Então isso é a questão de dizer que está doente. Aí chama o médico. Então eu tenho que primeiro dizer que estou doente e eu preciso do médico. Aí alguém chama. Do mesmo jeito, é a palavra de Deus, é para me salvar, mas eu aceito ela. Eu confesso que tem necessidade dela, da palavra, de me corrigir pela palavra, me examinar pela palavra. Então isso aí é que é arrependimento, é mudança de vida, é se converter ao Evangelho. É isso aí. Então, se eu acho que as pessoas que estão pregando o Evangelho estão me corrigindo, estão me julgando, então não quero mudança. Eu não estou aceitando o remédio.
Então veja aqui o que Jesus falou aqui. Não julgueis para que não sejais julgados. Mateus 7, primeiro, versículo 2. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Versículo 3. E porque reparais tu o arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês, né, a trave que está no teu olho? É exatamente isso aí. Quando você diz, você tem que, pelo menos, você dizer: olha, faz o que eu estou dizendo, mas não faz o que eu estou fazendo. Se é que você quer que a pessoa faça e você não quer fazer. Então veja que os fariseus faziam exatamente dessa forma. Eles pregavam uma coisa, mas eles viviam outra. Porque tinha a tradição humana enfiada no meio do evangelho. Tradição judaica, aquele zelo judaico, coisa de homem. Então, aí Jesus disse exatamente isso. Fariseu, ai de vocês, fariseus hipócritas, que ata fardos pesados e bota nas costas dos outros, mas vocês nem com um dedo tocam neles. Por isso que eu estou dizendo que a gente tem que dizer, ainda que ninguém vai obedecer ao evangelho 100%, mas temos que nos esforçar. E tá reconhecendo e dizendo para as pessoas, né, fazer, e a gente tá lutando em fazer também. Aquilo lá tropeça, sai com o nariz pelo chão, quebra a venta pelo chão um pouco, mas tá lutando. Ou seja, estamos dentro da guerra. Quem está na guerra se arranha, não tem como. Né? Mas não podemos apontar e não fazer nada. Tem que mostrar, o evangelho está dizendo isso aqui, rapaz, para ti. E não eu mesmo. E outra, muitas vezes comentar alguma coisa de alguém, mas pro bem, né? Querendo que o irmãozinho se arrume, não no sentido de destruir, né? Então veja aí que tem que tirar a trave do olho. Todo mundo tem falha. Precisamos lutar para diminuir cada vez mais essas falhas. Agora porque tem uma questão aí. Da pessoa pecar é uma coisa. Aí viver no pecado é outra coisa. Mas totalmente diferente. Sabe aquela coisa, humanamente falando, naturalmente. Você todo dia taca o dedo na mesma pedra, ou no mesmo toco lá, ou cair no mesmo buraco. Todo dia, que é isso, irmão? Mas, rapaz, hoje eu caí, trincou um dedo. Amanhã caí no mesmo buraco, quebrei a canela. Desmenti o pé. No outro dia de novo, no outro dia de novo, no outro dia de novo. Que é isso, irmão? Tá lá o buraco lá, sai fora desse buraco, rapaz. Dessa pedra que tu tá tropeçando, tá entendendo? Então viver no pecado é isso aí, você se acostuma. Eu acho bom meter o pé no buraco lá. Ou meter o dedo na pedra. Acho bom, vai fazendo todo dia. No sentido espiritual, você pecando. Aí a mesma coisa que você tá cometendo um erro humano que está prejudicando você mesmo. Então você pisou no buraco,
Aí tudo bem. Aí desmentiu o pé, mas vai lá, conserta o pé. Vai no médico, que é o que nós falamos aqui. Ou seja, pecou, recorre ao Senhor, vai com o pastor, ora por ti, se arruma, caça jeito, fez o curativo, irmão. Engessou o pé e vai sarar. Agora, se desvia desse buraco. Lá na frente tem uma pedra, tu taca o outro pé na pedra também e vai com essa luta aí. Agora não vai repetir não, porque aí se torna uma vivência, aceitar, se acostumar. Aí é isso aí que é a questão do pecado, viver no pecado, é isso aí. É você repetir, repetir, repetir. Ou seja, você concorda, você gosta, você é a favor. Então, como eu não gosto, se eu não gostei de desmentir o pé, eu vou, rapaz, mas eu vou evitar demais de cair no outro buraco. Até mesmo no outro, imagina no mesmo. Então é isso aí. Então veja aqui o versículo 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Ou seja, quem prega o evangelho, ele tem por obrigação, irmão, de lutar pelo evangelho, de dar testemunho. Quando eu falo assim, nesse assunto assim, eu me lembro aqui do Salmo 50. É que eu sempre falo desse Salmo 50. E o versículo aqui, o 17. Salmo 50, versículo 17. Pois... ou seja, versículo 16. Mas ao ímpio, diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e tomar o meu conserto na tua boca? Pois, o 17 agora, pois aborrece a correção e lança as minhas palavras para detrás de ti. Ou seja, não aceita. Ao ímpio diz Deus, que tens tu que pregar minha palavra? Que direito tu tem? Que testemunho tu tem para estar pregando minha palavra? Se tu pega minhas palavras, aborrece a correção, pega minhas palavras e joga para detrás de ti. Sabe aquela coisa sem valor? Não tem valor nenhum para ele? E ele fica pregando. Aí vai se tornar uma coisa que não tem valor, que todo mundo chuta. Sai da boca dele, mas para ele não tem valor nenhum. As pessoas olham para ele e não vê mudança nenhuma. Da mesma forma, as pessoas não vão considerar para mudar. Então Deus, ele exige que as pessoas que pregam o evangelho, ele tem testemunho, né, do evangelho, para que faça efeito. As pessoas possam ver o efeito do evangelho naquele que está pregando, né? Quando nós olhamos aqui 1 aos Coríntios, sempre eu falo esses versículos aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e o versículo 1, o versículo 2. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Agora vem a cobrança, olha aqui. Versículo 2. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um seja se ache fiel. Cada um se ache fiel.
Fiel ao quê? A palavra, claro. O próprio, sendo um ministro, né? Dispenseiro dos mistérios de Deus, ele tem que ser fiel a isso aí. Fiel à palavra de Deus. Nós somos um ministro, nós somos um porta-voz do Senhor. E também um depósito de poder de Deus, de mistério, que é exatamente o poder de Deus que está sobre as nossas vidas, que podemos distribuir para outras pessoas, mas requer-se, tem uma cobrança da parte do Senhor, que exige que seja fiel, para que os homens possam considerar. Senão os homens não vão considerar. E não, pai, esse negócio aí, esse evangelho que ele diz, é só para dizer, mas não serve de nada não, que ele não faz nada também. Ele mesmo diz, mas não obedece. Para que isso aí? Então veja que nós fazemos, se não vigiarmos, lutarmos por nós mesmos, acreditando na palavra que pregamos, tornamos a palavra de Deus vã. No sentido, para mim e para quem me ouve. Mas quando nós obedecemos, a palavra de Deus se torna verdadeira, de maneira que aqueles que ouvem acreditam, porque vê a mudança também. É claro que parte não vão acreditar, porque o próprio Jesus disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Ou seja, não é o pregador maior do que Deus. Ele disse, mas se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Mas se acreditaram em mim, muitos vão acreditar em vocês também. Então é assim. Parte não crê e parte crê. Né? Mas é isso aí. Que Deus venha abençoar nossas vidas, né? Aí ele diz aqui no versículo 5 de Mateus 7. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. É isso aí. Acaba vivendo cheio de erro. Como é que ele vai dizer pro outro se consertar? Aí o cara fica apontando pro dele. Não, pai, tu tá com uma trave aí, uma estaca no olho e vem olhar pro meu que tem um ciscozinho, um negócio pequenininho. Então é assim. Mas prosseguindo aqui no versículo 6, olha o que diz aqui. Não deis aos cães as coisas santas, nem deitais aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se, vos despedacem. Então veja, não adianta você dar aos cães as coisas santas, né, as pérolas aos porcos, porque não vão valorizar. O que quer dizer isso? É aquele que não acredita, irmão, faz o quê? Você vai correr atrás, perder tempo, lutar, e corre o risco até de destruir. É isso que está dizendo aqui. Voltando-se, vos despedacem. Corre o risco de se desviar. Você começa a lutar demais com quem não quer.
Então a função nossa é dizer, é pregar. Eu mesmo preciso correr atrás, acreditar, buscar. Estou pregando e correndo atrás. E aí, aquele que está ouvindo também da mesma forma. Então nós estamos aqui pregando, mas vamos já ouvir a palavra de Deus por outros. Vamos buscar também na Bíblia, vamos orar, vamos fazer nossa parte. Para ter tanto para alimentar a nós mesmos, a mim mesmo, como alimentar os outros. Então é isso. É uma luta, é uma peleja, né? É uma batalha. Nós estamos aí. Graças a Deus, vamos orar agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Eu tenho certeza que vai continuar fazendo. Porque o poder é do Senhor. E Ele faz como Ele quer. Deus é bom e sempre vai ser bom. Santo e maravilhoso Deus. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, pela oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós. Meu Deus, o Senhor tem nos ajudado, nos fortalecido, abrido a mente, dado entendimento, para compreender a necessidade que temos do Senhor. Tem nos mostrado a nossa pequenez, a falta de capacidade, de inteligência, a necessidade de buscar no Senhor a sabedoria, a visão, a compreensão, a crença, a fé, porque o Senhor é o autor da fé, autor e consumador da fé. Deus do céu, nos ajuda, Pai. Abençoa, meu Deus, cada família, cada pessoa que está ouvindo esse programa, que vai ouvir, ajuda eles a se fortalecer no Senhor. Como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É isso, Senhor. O Senhor venha fortalecer através desse evangelho, através dessa palavra, que é o poder de Deus para todos aqueles que creem. Abençoa, Pai, ajuda essas pessoas, dá saúde, dá prosperidade. Meu Deus, aquele que está aflito, meu Deus, o Senhor vá levando a paz. O Senhor é o príncipe da paz. Meu Deus, que o Senhor possa chegar até essa pessoa no sentido que ela possa se abrir e permitir que o Senhor venha trabalhar nas suas vidas. Ajuda, Pai, fortalecendo, tirando toda a opressão maligna, tudo aquilo que vem prendendo a vida dessa pessoa, de certa forma atrapalhando, amarrando, acorrentando essa pessoa. Meu Deus, que o teu poder entre a favor dessa pessoa nesse momento. Eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa e eu digo, dou uma ordem a esse demônio que tem criado esse mal na vida dessa pessoa. Dou uma ordem no nome de Jesus. Sai, pega o que é teu, tudo que é teu, sai da vida dessa pessoa e não volta nunca mais. No nome do Senhor Jesus Cristo. Deus do céu, sê conosco, Pai. Acreditamos na Tua palavra. No nome de Jesus. Sai e não volta nunca mais, e toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor.
Amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.